Ok, então vamos começar aqui a gravação da aula 7, na primeira parte. O Gustavo vai estar ajudando, certo? E o que nós vamos começar a ver? Nós vamos ver hoje, na verdade, nesse comecinho, é o seguinte, nós vamos dar uma olhada, falar um pouco sobre representação interna das informações no computador. Basicamente, o que a gente tem trabalhado até agora é com números, certo? E aí a gente, principalmente quando você está trabalhando com uma linguagem igual Python, que tem a noção de big number, quer dizer, você pode fazer fatorial de 100, que dá aquele número enorme e tal, e ele não tem nenhum problema com isso, não é bem assim que as coisas acontecem lá embaixo no computador, quando está realmente processando, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? É, tá. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre vamos pegar a noção de representação, tá? Pegar a noção de representação de números. Eu vou colocar aqui o nosso journal aqui. E aí, Gustavo, eu vou escrever aqui algumas coisas e você vai ter que me dizer a operação. Eu vou colocar dois números e você vai ter que me dizer qual que é a soma desses dois números, tá bom? Tudo bem, Gustavo? Certo. Então, beleza. Primeiro, todos eles muito tranquilos. Eu vou colocar um número aqui e aí eu vou colocar outro número aqui. Soma desses dois números, Gustavo? 11. 11. Muito bom. Por favor, se ele fizer alguma coisa errada, vocês corrigem, tá? Eu vou colocar esse número aqui e vou colocar esse número aqui. Qual é a soma, Gustavo? É 15. Isso é um 7 e um 8, né, professor? É um 7 e um 8. Não está conseguindo ver? Não, mas acho que é alguma coisa aqui. Porque, tipo, a câmera tá meio pixelada pra mim, Ah, mas é alguma coisa aqui na net. tá. Não, mas Mas é, é 15. pode ser geral também. Calma lá, deixa eu aumentar a fonte aqui. Não é geral não, professor. Tá vendo normal. Normal, né? Aí tem um pouco da. Tá, eu dei uma aumentada aqui. Tem um pouco a ver com a qualidade da transmissão aqui e a internet do outro lado lá, tá? Beleza, vamos lá. Então nós temos 7 e 8, certo? Tá, vamos lá. Tá indo bem, hein? E esse daqui, ó. Eu vou colocar na mesma linha. Consegue esse? 11. 11, muito bem. 11. 11. Não, não, 11. E esse daqui? E, rapaz... O que dá agora? Ah, Alguém pode ajudar aí se alguém quiser. Ah lá, o Victor já jogou lá um Dry. Um, sieben, sieben in Dry, dá 10, dá 10, certinho. Ah, agora vem a coisa, é uma habilidade muito grande. Quer ver? Quanto que dá isso daqui? Um, quanto que dá isso? 3. 3, muito bem. Aí, e isso daqui, ó. Quanto que dá esse aqui? Deixa eu pegar outro, calma lá. Deixa eu pegar. Quanto que dá isso daqui? Eu vou fazer aqui do lado, tá? E quanto que dá isso? Não faço ideia, professor. Alguém 12. sabe? Quanto que dá? 12. Não, não dá 12 não. Mas eu desenhei mal pra caramba, tá? Não tenho essas habilidades. Deixa eu tentar outra aqui. Deixa eu tentar isso aqui, ó. Isso aqui é mais fácil de desenhar. E eu também estou desenhando fora da ordem. Eu sei que tem um lance da ordem que é importante. Professor, os desenhos que estão mais na borda, eles estão meio fora da Ah, tela, entendi. tá? Eu vou puxar aqui, tá? Isso aqui. Ah, Ah, agora você consegue, né? 15? Ah, deixa eu Agora ver. é 12, não? Você chutou. Dá 12, dá 12. Isso aqui dá 12, certo? Porque eu tô escrevendo em japonês aqui. Ó. Muito mal. Claro que eu tô com o Wikipedia aqui em japonês aberto Japonês, do não é lado. chinês não, professor? Cara, eles batem em relação aos números, eu acho que eles são iguais. Eles usam kanji, é Ah, parecido.
Eu tô dando a Quando... tabela de número chinês aqui. Não, quando você pega o kanji, eu acho que o kanji dos números são iguais no chinês e no japonês, certo? Então nós temos Ah, o de cima é aqui... 16, né, professor? Oi? O de cima é 16, certo? E aqui deu 3, justamente, mas não deu 3 porque 2, isso aqui é 2 e 1, certo? 2 e 1, por isso que deu 3. Mas não necessariamente por causa que são dois traços e tal, tá bom? Ok, bem, o que tô querendo dizer com essa brincadeira? A gente tem várias maneiras de representar o mesmo número. E eles, no final, são o mesmo número. Eles são a mesma coisa. A única coisa que muda é a forma com que você expressa ele. Você tem duas coisas. Uma é o jeito que eu escrevo o número e o jeito que eu tenho o resultado e eu apresento o número. Quando eu perguntei quando que dava essas contas todas aqui, vocês, no caso o Gustavo, falou em voz alta o número, que é uma opção, é uma representação sonora do número. Quando eu coloquei esse daqui, ó, por exemplo, esse daqui, algumas pessoas escreveram, né, o resultado disso daqui. O resultado desse daqui é 12. E algumas pessoas escreveram 1, 2. 1, 2, um depois do outro, quer dizer que ele representa 12, o número 12, que é a mesma coisa do som 12, que é a mesma coisa do 12. E aí tem várias maneiras de você representar a mesma coisa, entendeu? Existe então uma diferença entre. Bem, e outra coisa também, quando isso aí vai para tua cabeça para você fazer a conta, sabe-se lá como é que está representando. É uns neurôniozinhos que liga lá que te dá. Ah, esse é um 7. Mas, cara, não tem nenhuma relação entre o 7, o que eu escrevi aqui, o jeito que eu falei. São coisas totalmente separadas, certo? O que quer dizer o seguinte, quer dizer que a notação, a representação, a manipulação, elas podem ser disjuntas, elas podem ser separadas. Você não precisa ter exatamente a mesma coisa e você consegue fazer as operações de forma correta. A única coisa que a gente precisa, o que a gente precisa fazer, Gustavo, para a gente conseguir fazer tudo isso? Por exemplo, por que você deu uma enroscada na hora que eu fiz esse daqui, ó? Que eu não tava entendendo o que você queria dizer pra mim. Exato. E na verdade, todo mundo assumiu que isso daqui, ó, o pessoal assumiu que isso daqui na verdade é alemão, certo? Mas poderia ser, sei lá, aramaico, e Sieben em aramaico poderia significar 46, e Drei poderia significar 99, e aí você teria errado. Então, quer dizer, se você usar a interpretação errada, o código, a forma de você interpretar o número estiver diferente, também você não vai conseguir fazer a conta correta. Mas aí a culpa é que você não combinou com a pessoa. Olha, eu vou falar em aramaico, eu vou falar em alemão, eu vou falar em kanji, eu vou falar em português, em inglês, sabe? Eu vou falar em. E aí, se os dois lados estiverem combinados da maneira correta, você pega o número, não interessa o jeito que a pessoa escreveu, você transforma isso na maneira que você entende na sua cabeça, certo? E aí você faz a conta e você coloca o resultado. Existe uma teoria de que a gente faz sempre a conta na nossa língua nativa. E quando você vai contar, na hora que você está precisando contar mesmo, você raramente conta numa língua que você não é nativo. Então, por exemplo, você fala inglês fluente e tal, mas na hora do vamos ver, você tem que contar rapidão, você vai contar em português. Na sua cabeça você vai falar 1, 2, 3, certo? E mesmo que você domine completamente o idioma, na hora da reação, provavelmente você vai falar. Então, fazer a conta de cabeça e falar o número, imediatamente você só consegue fazer muito rápido, mas na sua língua nativa. Na língua não nativa, você tem certas dificuldades. Dizem que é a mesma coisa para palavrão, tá? Você pode manjar muito de inglês, mas na hora que você chuta o canto da mesa com o dedinho, o palavrão, se você falar um palavrão, ele vai sair na sua língua nativa, como aconteceria o contrário também, né? Não falaria em português, falaria em inglês. Tudo bem? Vamos lá. Agora, como é que a gente usa isso daqui para o computador? O computador, quando você escreve... vou começar aqui. Quando você escreve alguma coisa, um número, a gente tem feito várias coisas que a gente tem feito leia um número e faça uma conta com esse número. Leia um número e faça uma conta com esse número. Leia um número e faça não sei o quê. Leia um número. A gente tem feito isso dessa forma, certo? Na hora que a gente está fazendo isso, a gente está assumindo que
foi combinado certinho com o computador, como é que ele escreve. Então, e aí na hora que a gente pede para ele imprimir o número, ele imprime um número muito consistente com aquilo que a gente falou. Então a gente fala assim, o computador lá dentro, ele sabe fazer conta com números decimais. Porque a gente pega lá, leia dois números, faça a soma, e some esses dois números e imprima o resultado da soma. E dá certinho. Você coloca 5, coloca 7, ele imprime 1 e 2. 1 e 2. Querendo dizer 12. Então, está tudo funcionando. Mas por dentro, o computador não trata com números decimais. Ele não lida com números decimais. Isso é clichê, com certeza vocês já sabem disso, não há nenhum choque em falar. O computador, ele internamente, ele trata com números binários. Ele lida com o número no formato binário, certo? Então, se você escreve um número decimal, ele converte em binário. Se você escreve um número em float, ele converte em binário. Se você escreve uma palavra, ele converte em binário. Sempre que ele faz alguma coisa, ele vai fazer em binário. Na hora que você pede para ele imprimir, ele fala, não, esse cara não vai entender binário, então eu vou imprimir de um jeito que ele vai entender, certo? E aí a linguagem, ela imprime, ela pega o binário e converte de um jeito que você vai entender novamente, tá bom? Mas internamente, ele sempre lida com binário. Isso daí é um detalhe, digamos assim, que você pode ignorar a maior parte da sua vida. Contanto que, por exemplo, imagina o Gustavo. Gustavo, vocês não sabiam, mas o Gustavo, ele é descendente de, sei lá, de persa, e ele faz as contas na cabeça dele em farsi, sabe, em persa. Pra gente não faz diferença. Contanto que eu escreva 5 e 7 e ele responda 12, o jeito que ele fez a conta na cabeça dele, pra gente é totalmente irrelevante. Certo? Sei lá, o Gabriel faz ele faz a conta em kanji, em japonês. Não interessa. Contanto que eu faço. Se eu conseguir falar pra ele 8 e 3 e ele me falar 11, não interessa como ele fez a conta. Concorda? Vocês concordam comigo que não interessa como se faz a conta? Sim ou não? Concordo. Ok. Então, o jeito que o computador faz a conta lá dentro é problema dele. Existe, porém, um problema. Não é um problema, tá? Não é um problema. Existe, porém, uma situação. Em alguns momentos, você pode querer saber essa representação interna e você pode querer manipular as coisas no nível do computador, tá? Exatamente quando a gente vai fazer isso, a gente só vai ver lá em C. A gente vai começar a ver esses fundamentos agora e lá em C a gente vai exercitar. O que eu posso garantir para vocês é, se você trabalha no desenvolvimento de software em geral e tudo, você pode passar o resto da sua vida sem nunca ter usado uma operação sabendo se preocupando com a representação binária do número. Mas quem faz engenharia da computação não tem esse privilégio. Quem faz engenharia da computação tem que saber a representação binária dos números. Tem que saber como é que é a representação binária das informações. Por que isso? Porque quando você vai programar dispositivos, isso aí era mais comum no passado do que agora, para falar a verdade. Mas quando você vai programar dispositivos, alguns dispositivos, você controla os dispositivos controlando bits. Certo? Você controla a representação binária do número. Não interessa o número em si, interessa como é a representação binária do número. Dependendo da representação binária do número, alguns bits, algumas luzes vão acender. Mudou a representação binária, outras luzes vão acender, dependendo da representação binária, entendeu? Então, o pessoal de engenharia da computação, vocês, não tem a opção de, não quero aprender binário, estou de boa, não vou programar. Não, você tem que saber, certo? Se você vai usar isso ou não, aí é uma outra história, depende muito da área que você vai atuar. Mas saber como funciona é importante, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? E antes da gente fechar essa gravação, que já está um pouquinho longa, por que binário? O computador não começou binário, tá? Ele, lá atrás, ele não era necessariamente uma representação binária dos números. Então, você pode representar o 5 como sendo uma intensidade de corrente. O 8 era uma outra intensidade de corrente e vocês faziam um dispositivo que somava as intensidades de corrente e media novamente a intensidade e dava 12. Isso aí é meio que analógico, a gente chamaria de uma coisa analógica,
Qual é o problema disso? O problema é que para você fazer um equipamento que consiga representar os números dessa forma, de forma analógica, esse equipamento seria muito caro de se produzir. Muito caro. Imagine que você tivesse que fazer, sei lá, você mediria tensão, mediria corrente, mediria alguma coisa, ele teria que ter uma precisão absurda para conseguir fazer as contas do jeito que você espera, certo? Então, lá atrás, na história dos computadores, existiam computadores que eles eram analógicos. Mas o computador analógico ele é muito difícil de você fazer ele evoluir. E aí, quando você faz binário, alguma coisa binária, você ganha a vantagem de que medir as coisas em binário é muito simples. Saber se o negócio é 0 ou 1 é muito simples. Porque, sei lá, tem energia 1, não tem, é 0. Tem voltagem, é 1, não tem, é 0. Tá quente, é 1, tá frio, não tá quente, é 0. Passou luz, é 1, não passou luz, é 0. Certo? Fez barulho, é 1, não fez barulho, na verdade, a gente não usa nenhuma dessas outras coisas mais, afinal, o que a gente usa mesmo hoje é basicamente voltagem, sim ou não, impedância, um pouquinho de coisas assim, mas basicamente o binário é fácil de você medir, então você consegue, uma coisa que você teria que ter um equipamento sofisticado para separar todas as voltagens de 0 até 1000, ou até 100, você tem que separar todas as voltagens de 0 até 100, teria que ter um equipamento sofisticado, preciso, você troca por um monte de equipamentinhos muito baratos que fazem só medição se tem voltagem ou não. Isso é muito barato. Então, com isso, o desenvolvimento de computadores se tornou muito barato. Por isso que ele é binário, hoje em dia, tá bom? Não tem nada tão especial assim com binário, no binário, a não ser o fato de que ele é muito apropriado, muito adequado para você fazer representação dos números num equipamento barato, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui.